Boa noite, pessoal. Estamos gravando esse louvor para vocês aqui dos Estados Unidos, porque amamos muito vocês e a pastora Marcia pediu para nós fazer isso e respondemos sim, claro, na hora. Então, Gelson? Vamos aquietar nossas mentes neste tempo para poder realmente dar foco em Deus e em Jesus para louvar e glorificar o nome dele. Vamos lá? Amém. Vem me salvar, me ajuda a caminhar, te espero, vem me livrar, me amparar, com seu amor, te espero. Vem me salvar, me ajuda a caminhar, te espero, vem me livrar, me amparar, com seu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti, sempre confiarei. Vem me salvar, me ajuda a caminhar, te espero, vem me livrar, me amparar, com seu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti, sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti, sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que me
vivendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui dando destino, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Quem tu és, Senhor. Estás aqui, tocando coração, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Oh, é quem tu és, Senhor. Quem tu és. Oh, me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, tu estás. Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, meu luz na escuridão. Esse é quem tu és, Senhor. Tu és Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és, Senhor. Oh, oh. Sim.
agradecemos, Pai. Me faz lembrar, imagina a dor que ele sofreu, como uma flor que arranca da flor, jogada ao chão. Por mim, por nós, olhar a cruz, não mais ver, você não está lá. Ressuscitou, no céu está, e um dia sei que hei de entrar. Oh meu Senhor, és um caminho para, e aquela cruz é a ponte que me leva a ti. Faz lembrar, imagina a dor que ele sofreu, uma flor e arrancada foi jogada ao chão. Por mim, por nós, para não mais ver, você não está lá. Ressuscitou, no céu está, um dia sei que hei de entrar. Oh meu Senhor, és o caminho para mim, e aquela cruz é a ponte que me leva a ti, onde eu posso caminhar, um dia te encontrar, pra dizer-te obrigado, meu Senhor. Oh meu Senhor, és um caminho para mim, e aquela cruz é a ponte que me leva a ti, onde eu posso caminhar, um dia te encontrar, pra dizer-te obrigado, meu Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Tu és o caminho. Oh meu Senhor, és o caminho para mim, e aquela cruz é a ponte que me leva a ti. A ponte, tu és. Sim, Pai. Obrigado por ser a nossa ponte, Pai. Te agradecemos pelo sacrifício que você fez por nós na cruz. Pai, queremos mais de ti. Vem estar no nosso meio. Amém.
noite, seja bem-vindo ao nosso culto online. Eu sou o Wilson, um dos pastores aqui da Igreja da Vinha de Pacajá. Seja bem-vindo mais uma vez. É nosso prazer de estar adorando Deus junto, crescendo junto. Gostaria de relembrar vocês sobre os recursos que nós temos para ajudar a desenvolver a sua vida espiritual durante esse tempo de distância social. Que nós temos as pregações anteriormente no Facebook, no YouTube, e toda quarta-feira nós estamos tendo um recurso para ajudar você a fazer um grupo caseiro, um grupo familiar, onde você possa estudar a Bíblia. E esse é um recurso simplesmente para te dar entrada no negócio, te ajuda a dar uma orientação. Então, aproveita, nós estamos divulgando esse estudo toda semana no nosso grupo de WhatsApp. Se você não faça parte, procure um de nós e seria nosso prazer a entregar esse material. Também nós estamos fazendo um devocional diário por uns 30 dias, um recurso que foi desenvolvido. Então, nós estamos participando, compartilhando as nossas observações, a nossa experiência diariamente no WhatsApp. Então, se envolve. E nesse tempo de distanciamento social, onde nós não estamos em comunhão, é uma oportunidade para nós tomar responsabilidade para a nossa própria vida espiritual. Então, te dá esse encorajamento, desenvolve, toma liderança da sua vida espiritual. Amém? Gostaria de dar retrato dos avisos para essa semana, que basicamente é o seguinte: a igreja não está funcionando no forma aberta ao público durante essas medidas contra o coronavírus, mas nos terça-feira nós estamos fazendo ainda da parte da manhã, 6 horas da manhã, a oração presencial aqui na igreja, respeitando todas as medidas contra o coronavírus, todas as regras das nossas autoridades de saúde e do governo. Então, se você sente paz, você não está um membro do classe em alto risco, então participe nessa oração. Então, esses são nossos avisos. Continua em contato nas nossas redes sociais. E se você se encontra com a necessidade de conversar, de ter uma visita, de orar, de desabafar, por favor, procure um dos nossos pastores. A nosso prazer e ajuda você em sua caminhada, fazer a vida junto, esse faz parte da comunhão cristã. Então, nos procure, não tenha vergonha, não se preocupe, nós estamos aqui por isso. Amém? Hoje eu gostaria de dar uma palavra, conversar um pouco sobre o assunto de alegria do Senhor. E foi essas semanas que eu venho orando sobre o que Deus quer ministrar ao nosso povo nesse tempo, e esse assunto Deus me deu, eu venho trabalhando, ministrando a minha vida. E eu acho muito curioso, assunto de alegria, nossa vida cristã, me parece um assunto tão importante, tão essencial na vida do cristão, tão presente no Novo Testamento, e mesmo assim um assunto que nós não ouvimos tratado muito na igreja. E fica curioso, fica impressionado com isso. Mas eu gostaria de te lembrar de tirar um tempo e relembrar como foi a sua vida quando você convidou Jesus por dentro da sua vida. Porque essa alegria, essa emoção, essa mudança, essa transformação real, esse impacto tão empolgante, deve ser algo que nós cultivamos, que nós relembramos, que nunca nos deixamos que se esfria. Eu me lembro que quando eu convidei Jesus para entrar na minha vida,
a minha vida mudou de uma forma, meu interior, tão real, tão radical, mesmo que as circunstâncias ao meu redor, para quem estivesse olhando para fora, não viu mudança imediata nas minhas circunstâncias, mas a minha vida mudou completamente. Que eu não tinha as palavras naquele tempo, mas depois eu consegui assim, né, explicar ou identificar o que mudou. Eu explico assim, que quando eu convidei Jesus para entrar na minha vida, de tomar governança da minha vida, naquele instante eu senti tão, uma forma tão plena, tão abundante, uma alegria, uma paz, uma esperança que mudou toda a minha vida. Que antes eu não tinha essas qualidades. Eu tinha talvez essas qualidades, mas uma medida muito fraca. Quando Jesus entrou na minha vida, a realidade mudou completamente. E essa é uma realidade tão real, que eu nem podia imaginar a possibilidade dessa realidade e as palavras não são adequadas para explicar o que nós sentimos, o impacto desse encontro com Jesus. Eu gostaria de encorajar você a analisar, meditar, relembrar o que Jesus fez na sua vida. Quando Jesus entrou na minha vida, não foi que simplesmente eu deixei de fazer algumas coisas que antes eu fazia, ou que eu comecei a fazer outras coisas que eu não estava acostumado a fazer. Não era só isso. Eu não abracei simplesmente um sistema religioso, uma doutrina teológica, que eu encontrei a vida plena, uma vida real, tão empolgante. Então, por que eu falo tudo isso? Porque a alegria do Senhor, a alegria que Deus ele fornece, que ele traz para a nossa vida, é algo que nós precisamos apreciar, que nós precisamos abraçar, cultivar. E interessante, é um assunto que é bem pouco falado na igreja em geral. Então, eu gostaria de falar brevemente sobre isso. Eu posso ver alguns motivos, entre outros, algumas razões para que nós não ouvimos falar tanto sobre a alegria. Uma razão é a seguinte: nossa vida é cheia de sofrimento, a nossa vida é cheia de frustração, e no convivência da nossa vida, ao longo da nossa vida, essas dificuldades parecem tão grandes, tão real, tão presente em nossa vida, que às vezes é difícil nós acreditar que realmente Deus quer que nós sejamos alegres. É como uma coisa que é difícil acreditar que seja real, que a alegria é parte da nossa vida, parte da nossa herança que Deus quer. Então, pode ser difícil nós compreender tudo isso, que acreditar isso. Então, esse é um motivo, talvez, que é difícil falar ou pregar sobre a alegria quando nós observamos tanto sofrimento no mundo. O segundo motivo que eu posso ver é que no último século, e certamente nos últimos décadas, nós temos observado nas culturas no mundo inteiro, a um lado do globo, ao outro lado do globo, as culturas que têm mais e mais abraçado um valor em prazeres passageiros, um valor, busca para felicidade, e a igreja, de uma certa forma, corretamente, tem lutado para corrigir ou traz equilíbrio para esse busca do mundo para prazeres passageiros e felicidade que é passageiro também, e nesse aí não tem deixado muito espaço para nós falar muito sobre alegria, e a alegria muitas vezes é confundida com simples felicidade, mas há um diferente. Então, esse trato da igreja, em geral, para trazer equilíbrio para a nossa sociedade, às vezes tem deixado a gente tratar assunto de alegria.
E o outro motivo que eu posso ver é que muitas pessoas têm praticado, têm levado a sua religião, a sua prática religiosa, mais no sentido de o sentido de cumprir alguns deveres religiosos. Esse tem sido o foco de nossa prática religiosa para muitas pessoas, em vez de hoje ver, de considerar a nossa religião, a nosso relacionamento com Deus, como o desenvolvimento de um relacionamento pessoal com Deus. Então, quando nós tratamos a nossa vida espiritual como uma sistema religioso, dá mais foco na liturgia, nos rituais, no doutrina formal, e tiramos, não dá muito foco na experiência com Deus, um relacionamento pessoal. É difícil nós ter em parte da nossa vida real alegria. Se nós retirarmos o sentido de relacionamento pessoal, é difícil que nós vamos ter um rico sentido de alegria. Então, esses são alguns motivos que eu acredito têm abafado ou diminuído a nossa conversa da alegria na igreja em geral. Mas hoje eu gostaria reacender esse luz, ou redespertar essa ideia de alegria em nossa vida cristã. Então, eu gostaria de tratar três áreas, e o primeiro se trata a alegria no início da história, a alegria na criação. Mas antes, eu só dar uma definição ou uma explicação sobre o que é alegria. É importante que nós damos uma definição. É interessante que tanto no visão bíblica, como no visão secular, no mundo fora do contexto de religião, no crente em Deus, nós vemos que a sociedade faz uma distinção entre a simples felicidade e a qualidade que é mais rico, mais desejável, que é a alegria. É muito interessante que é uma distinção universal, tanto no povo cristão como no povo secular. E eu achei uma definição do mundo secular de uma revista britânica chamada Psicologias, e uma revista tanto impressa como online, que ele tem o alvo para desenvolver um bem-estar psicológico e o bem-estar mental em geral para as pessoas. E eles estão a fim de usar qualquer recurso, qualquer método, qualquer ideologias, sendo cristão, não cristão, secular e outras religiões, para que nós encontramos um certo calma em nosso estilo de vida muito corrida. Então, eles definem a felicidade e a alegria a seguinte. Eles dizem: alegria e felicidade são sentimentos maravilhosos a experimentar, porém são muito diferentes. A alegria é mais constante e é cultivada no seu interior. A alegria vem quando você faz pazes com quem você é, por que você é e como você é. Portanto, a felicidade tem a tendência a ser motivado externamente e baseado em outras pessoas, coisas, lugares, pensamentos e eventos. É muito interessante. A definição secular de felicidade e alegria, ele alinha com uma visão bíblica. Uma definição para a alegria que encontrei numa dicionária bíblica é a seguinte: a alegria é uma qualidade e não simplesmente uma emoção. A alegria é alicerçada em quem Deus é
é derivado de Deus, ou tem origem em Deus. Eu aumento o seguinte: a alegria é o senso de bem-estar em ver qualquer manifestação do caráter e vontade de Deus, e para chegar à plenitude exige a certeza que sua vida está envolvida com Deus e reconciliado a Ele. Então, felicidade universalmente, tanto na visão bíblica como secular, felicidade é muito baseada nas circunstâncias, é passageiro, ele depende das circunstâncias agradáveis. E quando a alegria, ele é uma aceitação de quem eu sou, no contexto do mundo inteiro, quem eu sou, por que eu sou e como eu sou. E ele é uma atitude tomada, cultivada, uma perspectiva do nosso mundo no nosso redor. Então, isso serve tanto na visão bíblica. O diferente é o seguinte: no setor secular, nós procuramos qualquer ferramenta, qualquer meio para poder conseguir esse eu estabelecido, esse eu centralizado, se toma a confiança em quem eu sou, aceitar, chegar a fazer pazes com quem eu sou. E quando nós olhamos para a Bíblia, a nossa alegria está baseada em quem Deus é e a nosso relacionamento em referência a Ele. Então, essa é uma alegria e Ele é uma qualidade profunda. Eu vejo, então, a necessidade de falar sobre a alegria justamente porque ele é mal entendido. Nós frequentemente ou facilmente confunde felicidade com alegria. Nós, por causa do reconhecimento que felicidade é passageiro, que busca de felicidade é meio um engano, nós podemos desvalorizar, sem querer, a alegria. E não compreender que ele é uma coisa diferente. Então, gostaria de falar de alguns aspectos ou alguns lugares bíblicos onde está desenvolvida essa ideia de alegria. Primeiro, Romanos 14, 17 fala o seguinte. Romanos 14, Paulo acaba de tratar os básicos do nosso fé, dizendo não faz questões, não se preocupa, não faz argumentos sobre doutrinas secundárias, doutrinas que não se envolvem Jesus e obras de Jesus para resolver a nossa situação de pecado. Não faz muitas discussões sobre isso. E ele fala, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve o Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Ou seja, a alegria é uma parte central na obra de Jesus para nossas vidas, é uma herança nossa. Então, a alegria. Eu vejo gostaria de falar sobre 3 áreas de alegria. Primeiro, no história da criação. Se você vai considerar o mundo ao nosso redor, a nossa vida, você, numa perspectiva bíblica, você deve ter um entendimento básico sobre o Antigo Testamento, sobre relato do mover de Deus no vida do ser humano. E nós entendemos nos primeiros capítulos de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós recebemos muito informação, muito perspectiva bíblica, divina, sobre como entender a nossa vida nesse mundo. E que nós lemos em Gênesis capítulo 1, verso 27 a 31, é o seguinte. Assim Deus criou os seres humanos e Ele os criou parecidos com Deus.
Ele os criou homem e mulher. E os abençoou, dizendo: tenho muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenho poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dei todas as plantas que produzem semente e todas as árvores que dão frutos. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. O que nós temos na criação, do relato da criação do mundo, é que nós temos um Deus, um ser todo-poderoso, que com planejamento, com intencionalidade, com a criatividade dele, ele cria passo a passo o mundo. Ele cria para nós um ambiente, ele cria uma diversidade, e ele faz como uma mestre de obra que já tem um design na mente dele, um plano, e ele vai analisando todos os detalhes para que o resultado, a obra, saia exatamente como ele planejou. E isso é a história que nós encontramos nos primeiros capítulos de Gênesis. Então, o que nós podemos entender aqui? Tem dois pontos aqui que eu gostaria de destacar. Um é o seguinte: Deus criou um ambiente agradável para o ser humano, com diversidade de frutos, de alimentos, e Deus abençoou o ser humano, dando-lhe poder, dando ele autoridade, dando ele a liberdade para administrar. Então, Deus, enfim, criou um ambiente onde nós podíamos ter alegria. Foi um ambiente agradável, feito com intenção para o ser humano se desenvolver. Então, Deus criou o ser humano com a interesse, com a vontade que ele esteja alegre. Então, essa é a nossa herança. E que nós sabemos que tudo que foi perdido pela nossa rebelião, pela nossa desobediência a Deus, Deus começou de forma um plano, uma maneira para reconciliar o ser humano com ele, para restaurar tudo que foi perdido. E se a alegria era parte do plano inicial de Deus para nós, a alegria é parte do plano de restauração para a nossa vida. Então, na nossa vida espiritual, nossa vida cristão, você que é discípulo de Jesus, que se apoia em Deus, que se busca conhecimento, que depende de Jesus para a lavagem dos seus pecados, a sua herança é a alegria, faz parte do plano de Deus. O segundo ponto interessante nesse aí é que Deus, ele no capítulo 1 de Gênesis, 6 vezes que Deus analisa tudo que ele criou, ele diz é muito bom. Então, nós podemos ver que Deus teve alegria em ver a obra dele sendo cumprido pelo plano, como ele desejou. Então, a alegria, em parte, é ligado com uma análise, um julgamento de valor. Deus olhou para a obra dele e ele julgou valoroso. E ele se alegrou, ele tomou postura. Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. 6 vezes no capítulo 1 de Gênesis que Deus faz esse análise. Então é o seguinte: quando nós olhamos em nosso redor, seja que for o tamanho, quando nós observamos uma manifestação das qualidades, dos valores, dos princípios, dos planos de Deus sendo cumprido, acontecendo, funcionando, é um motivo de alegria. E quando nós olhamos para aquele e nós reconhecemos que é bom, que vem de Deus, nós estamos, de uma certa forma, alegrando em quem Deus é, e no mesmo tempo nós estamos adorando Ele, nós estamos dizendo: Deus, o que você faz é bom mesmo, é lindo, é gostoso.
num mundo cheio de sofrimento, cheio de frustração, aonde nós estamos ainda tomando as consequências dos nossos pecados, o pecado do ser humano, do Adão e Eva. Ainda nesse mundo quebrado, nós observamos pedaços pequenos por aqui, por ali, aonde nós podemos dizer, esse aí é lindo, é nobre, esse encaixa com os planos, os valores de Deus. Quando nós não valorizamos, não alegramos nessas manifestações, mesmo sendo pequeno, quando não alegramos, nós estamos desprezando aquele que Deus valoriza. Então, a parte da nossa vida cristã é para testemunhar, de adorar, de se alegrar naquele que vem de Deus. Então, quando eu tenho alimento na mesa, eu posso me alegrar, dizer, Deus, obrigado, isso é bom demais. Hoje tem 1001 coisas quebradas na minha vida, não funcionando, frustrantes, mas quando eu vejo uma manifestação dos valores da presença de Deus, eu deveria me alegrar e eu tenho o direito e responsabilidade a me alegrar naquilo. Então, nós observamos desde a criação que a alegria é a nossa herança, faz parte da nossa vida e ele faz bem para nós. Amém? Então, o segundo é o seguinte. No Antigo Testamento, grande parte do Antigo Testamento, da primeira parte da Bíblia, é uma história, um relato do mover de Deus no vida de um povo de Israel. E aqui nós observamos que Deus escolheu um povo, Ele criou um povo, Ele zelou, identificou, zelou, fez crescer, protegeu um povo para que Ele esteja o povo dele e Ele é o Deus deles. Então, Deus ele começou de se manifestar ou se revelar ao mundo através de um povo, uma nação, o povo de Israel. E nisso ele deu, através de Moisés, ele deu um sistema de lei, um sistema de cultura, uma lei civil, uma lei moral, um calendário cultural. Deus ele fez parte de toda a área daquele povo e começou a mostrar ao mundo quem ele é. De tal maneira que os outros nações no redor, eles observaram que tinha algo diferente a respeito do Deus do povo de Israel, pois eles adoraram outros deuses, pequeno, mas eles adoraram o Deus da criação, o Deus Todo-Poderoso. E eles começaram a observar que o Deus do povo de Israel é diferente. Então, quando você lê o Antigo Testamento e você vê um certo orgulho, uma certa alegria no povo de Israel, um certo nacionalismo deles, o que realmente nós estamos vendo é eles reconhecendo que Deus separou, excluiu deles como o povo dele, que ele se tornou o Deus deles. Ele escolheu esse povo para começar a relacionar com eles. Então, o orgulho deles vem porque eles começaram a perceber que quem eles são, como eles são e por que eles são, depende de quem Deus é. A sua identidade começou a ser ligada com o Deus. Então, o bem-estar deles, a segurança, a confiança, sentido de confiança no meio de um mundo violento, era por causa de quem Deus é, quem ele tem mostrado, como ele tem demonstrado a sua natureza na vida deles, na história deles. Então, esse nacionalismo, esse orgulho, essa alegria vem através de quem Deus é. Então, você observa isso na leitura do Antigo Testamento. Nos Salmos nós observamos isso. Quando nos Salmos é uma cântico de alegria, porque Deus se entrou no meio de uma situação, eles estão reconhecendo que Deus é um Deus que nos escolheu, é um Deus que está nos cuidando em sua vida.
Quando você veja algumas coisas que Deus tem agido, Deus tem te protegido, Deus tem demonstrado uma graça, um favor para você, é um motivo de se alegrar. Quando você toma a decisão de deixar expressar livremente a sua alegria, você está dizendo, Deus, eu sou seguro e confiante em quem eu sou por causa de quem você é. E Deus, eu te adoro, eu estou dizendo que você é bom, eu estou apreciando a sua presença, o teu mover, a sua escolha de fazer com que eu seja o povo de você. Então, nesse alegrar-se abertamente, se expressar essa alegria é uma forma de adoração a Deus e ele faz aumentar, alimentar nosso sentido de bem-estar. Então, observamos isso no Antigo Testamento. Mas outra coisa interessante no povo de Israel, o mover de Deus no povo de Israel é o seguinte: Deus, ele estabeleceu um calendário cultural de festas, de dias solenes, de relembrar e comemorar a atividade de Deus em suas vidas, em sua história. Mas também um tempo para dizer, agora é o tempo para você se alegrar, se divertir, no conforto, no segurança, na confiança que você tem, porque eu sou Deus de vocês. É correto que você se festejar, que você tira tempo para festejar. E tem no calendário do povo de Israel, os judeus até hoje celebrar esse calendário de 7 dias marcado por Deus, 7 festas, mas 3 festas dessas aí envolvem 7 dias de festa, de alegria, de descansar em quem você é, por causa de quem Deus é e porque você foi escolhido por Ele. Então, um dos versos mais conhecido que trata-se de alegria é em Neemias, aonde o Neemias diz, a alegria do Senhor é nossa força. E esse verso, essa declaração acontece em Neemias capítulo 8, e é o seguinte, Neemias capítulo 8, Neemias, o povo de Israel, eles desobedeceram Deus e eles foram espalhados, foi invadido por outros países, eles foram levados como escravos e algumas pessoas estavam voltando do cativeiro e Deus deu para Neemias o projeto de reconstruir os muralhas em volta da cidade de Jerusalém. Então, essa obra estava sendo cumprido, terminado, o povo estava sendo apresentado de novo a lei de Moisés, as normas de Deus, ele estava aprendendo de novo os valores e princípios de Deus. E num dia que ele estava estudando a lei de Moisés, a palavra de Deus, era justamente em um desses dias de festa. E nós vamos encontrar essa história aqui em Neemias 8, verso 8 a 11, diz o seguinte. Eles, os levitas, estavam ensinando e lendo as escrituras. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo. E davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo, este dia é sagrado para o Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto, não fiquem tristes
A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Os levitas foram pelo meio do povo, acalmando-os e dizendo que não ficasse triste nem num dia tão santo. Então todos foram para casa e comemoraram e beberam alegremente, e o que eles tinham repartiram com os outros, porque entenderam o que havia sido lido para eles. É uma história muito interessante. Um povo que começaram por questões de estar espalhado e não teve mais aquele cultura e ensinamento religioso, espiritual, por causa do fato de ser escravo. Ele estava se juntando de novo como uma nação. E ele estava aprendendo a respeito de Deus, e eles ficaram cortados até a alma, porque eles perceberam que a sua vida, a forma de levar a sua vida, a forma de viver, não alinhava com a vontade de Deus. E eles eram comovidos, começaram a chorar, e Deus disse, olha, os líderes religiosos disseram, olha, Deus tem separado justamente esses datas de hoje, e os 7 dias em seguida, Deus separou isso como uma festa de alegria diante dele, de alegrar porque nós somos o povo dele, não porque nós somos perfeitos, mas porque Deus escolheu nós como o povo dele. E o nosso trabalho, nosso direito, nossa herança é alegrar-se diante dele. Então, esse quebrantamento, esse arrependimento levou eles a descansar em saber que eles são seguros, confiantes, porque Deus escolheu eles. Então, eles comemoraram, a Bíblia diz, em 7 dias em seguida, eles festejaram, e nós encontramos eles com o coração humilde, quebrantado, arrependido, desenvolvendo, cultivando o relacionamento com Deus. Encontramos em Neemias 9, verso 1 e 2, depois do dia da festa, terminou, diz, no dia 24 desse 7º mês, o povo de Israel se reuniu para jejuar, a fim de mostrar a sua tristeza pelos seus pecados. Eles já haviam se separado de todos os estrangeiros e, em sinal de tristeza, vestiram roupas feitas de pano grosseiro e puseram terra na cabeça. Então se levantaram e começaram a confessar os pecados que eles e os seus antepassados haviam cometido. Aqui interessante é o seguinte, mesmo quebrantado, mesmo sentindo necessidade de confessar seus pecados, primeiro eles precisavam confiar em Deus, descansar em Deus, e diz, Deus nossa força é você. E o Neemias tinha a liderança, a sabedoria de dizer, a alegria do Senhor é nossa força. A confiança, a segurança em saber quem Deus é, saber que nós fomos escolhidos, de abraçar, ativamente abraçar, alegrar-se nessa realidade é nossa força. E esse deu para eles a força para confessar seus pecados. Então é o seguinte, sim, nós levamos a sério nossos pecados, as nossas culpas, mas nós não nos matamos por causa dos nossos erros que Deus já sabe, já conhece. Nós descansamos ou estamos fortalecidos no presente, no dom da alegria que Deus nos dá por causa de quem Ele é. E simplesmente por causa de quem Ele é, nós podemos descansar em sua presença. Então, esse alegria que é ativo, que é cultivado, é uma decisão de participar, de cultivar ele é essencial na nossa vida. Esse faz parte da cultura do povo de Israel. No Novo Testamento,
fala muito sobre alegria. Olha, o Novo Testamento, nós chamamos todo relato do nascimento, da vida, da crucificação, de ressurreição de Jesus, é chamar as boas notícias, as boas novas. Uma frase que em si ele captura uma empolgação, uma alegria, um poder, um vigor. Então, um evento, uma história, um plano, projeto tão maravilhoso de Deus, faz com que nós sentimos segurança em quem somos por causa de quem Deus é. Deve ser divulgado a alegria do Senhor, a alegria de fazer parte do povo de Deus. Só para terminar, no final de Romanos, Paulo tem falado sobre a obra de Cristo, a significância da obra de Cristo. Ele tem destacado essa realidade que todas as nações do mundo olhavam para os israelitas, para Israel, e sabia que Deus deles era um Deus diferente, que era exclusivo para eles, que os outros países, as outras nações não tinham acesso a facilmente a adorar esse Deus dos judeus. Mas a promessa de Deus é que esse alegria seria para todo o povo. E Paulo explica o que Jesus fez com que esse pudesse ser possível. E ele fala em Romanos 15, versos 7 a 13, ele fala o seguinte: portanto, aceitam uns a outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceita vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como profetiza as Escrituras Sagradas. Por isso eu te louvarei entre os que não são judeus, e cantarei louvores a ti. Eles dizem também nas Escrituras Sagradas: vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda: todos os que não são judeus louvam o Senhor, que todos os povos o louvam. E também Isaías diz: virá um descendente do rei Davi, filho do Jessé, ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus que nos dá essa esperança enche vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, todo esse projeto que Deus vem fazendo, mostrando, revelando a maravilha dele, mostrando um povo sucedido, alegre, e Jesus e as outras nações desejando aquilo, mas não tinham acesso. Jesus fez com que aquele seja acessível para todo mundo. Então, esse é um motivo de alegria. Aquele que você desejava tanto, que não era acessível para você, Jesus fez com que seja acessível. Seja alegre. Essa alegria que o Espírito Santo dá é parte da nossa vida. Olha, cristão, medita, lembra, reflete como você se sentiu quando Jesus entrou na sua vida. Esse sentimento não era uma coisa fraca, não era uma coisa assim passageira, era uma coisa tão real, profundo, e nós precisamos abraçar, expressar que essa alegria se manifeste de alguma forma na nossa vida. E onde nós andamos, nós sejamos conhecidos como um povo mais alegre, mais assim, mais feliz, com mais vigor, com mais empolgação do mundo. Em vez de pessoas que são críticas,
parece que está só esperando morrer, que não acha graça em nada, não acha esperança em nada, só fica criticando, só fica falando do final do mundo, que nós abraçamos a herança nossa, que é a alegria, em saber que eu, sendo um pecador, uma pessoa em transformação, eu tenho um certo conforto, uma satisfação em saber que quem eu sou, eu aceito quem eu sou, como eu sou, por que eu sou, por causa de quem Deus é. E isso não quer dizer que eu parei de crescer, mas eu abraço a alegria. A alegria do Senhor é nossa força, Ele nos dá empolgação, né? Nos dá vigor, Ele nos faz com que a nossa esperança continuasse, que Ele aumentasse. Deixe-me orar para você. Papai, que você venha sobre nossas vidas, que cada irmão e irmã que está nos assistindo agora, Deus, possa sentir, Deus, uma nova forma, Deus, a alegria do Senhor. Que, Deus, você se manifesta numa forma, Deus, particular e extraordinária na vida do cada um dos nossos amigos. Deus, que você faz com que nós desejamos, Deus, essa alegria, que nós, Deus, cultivamos essa alegria. Deus, que nós, Deus tem prazer em viver em relacionamento contigo. Deus corrige os nossos erros. Pai, eu oro que você dá, Deus, o dom de fé para aqueles que ainda não tomaram uma decisão pessoal para Jesus. E se você estiver assistindo e você se encontra desejando algo mais na vida, uma alegria, uma empolgação, que parece que a vida é seca, sem graça, você não sente muito paz, alegria, esperança, a sua vida é como se você tivesse só um casca, só contando os dias. Se você sente em sua alma um desejo de dizer, Jesus, eu quero essa alegria, então eu te convido a fazer essa oração. E essa oração não quer dizer que você é perfeito, que você é santo, que você é uma pessoa muito religiosa. Simplesmente quer dizer, Jesus, me ensina quem você é. Faz com que eu seja o teu povo e que você me ensina a fazer, a viver de uma forma que te agrada. E a oração é a seguinte: Jesus, eu reconheço que eu sou longe de você, que eu não tenho um relacionamento pessoal com você, e eu quero que você entrasse em minha vida. Jesus, venha sobre mim, perdoe meus pecados, e faz com que eu me torne o povo de Deus, me ensine a viver. Deus, entra na minha vida e traz essa alegria, essa esperança, esse paz de qual o pastor falou. Deus, faz uma transformação no meu interior. Eu quero algo real, eu não quero, Deus, simplesmente doutrina, um sistema religioso. Deus, eu quero algo empolgante. Venha, entra em minha vida, faz algo novo em mim, em nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele que confia em Jesus, que abraça, que convida ele, esse se torna, torna o direito de se tornar filho de Deus, ser chamado filho de Deus. Filhos de Jesus, de Deus, o povo de Deus, e Ele que te pega pelo braço, te ensinar com toda gentileza. Que Deus te abençoe essa semana. Se você fez essa oração, eu peço favor, entre em contato com os nossos pastores, simplesmente para nós possamos orar para você, parabenizar você e querer dizer que nós estamos disponíveis a ajudar em qualquer forma a você desenvolver esse relacionamento com Jesus. Que Deus te abençoe essa semana, em nome de Jesus. Amém.